E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um episódio aqui do BFB Cash. Hoje eu vou falar com o Dodge Tattoo. E vamos lá, vai ser uma conversa, vamos seguir, vou conhecer bastante mais ele também, vai falar um pouco da sua história da tatuagem e outros pontos que seriam interessantes a gente ter na conversa. Muito obrigado por aceitar conversar comigo, vai ser muito legal o papo e se você quiser se apresentar um pouco, fica à vontade, viu? Eu que agradeço, obrigado a você pela oportunidade. Cara, é incrível isso. A gente está num momento no mundo que acho que essa coisa virtual é tudo, né? É bem legal. Eu fico bem feliz, eu agradeço. Ela proporciona coisas que às vezes seria difícil, né? É, não, mas é legal isso, porque, não sei, eu acho que traz mais conforto, comunidade. Hoje em dia, na época, a gente tem uma coisa, né, de dificuldades em tudo, então o mundo como é que tá. Então eu acho que a internet está ajudando muito isso a gente. Canais de YouTube, podcast em geral, eu acho que isso está facilitando muito o trabalho de todo mundo e eu acho bem interessante, eu gosto. Fala um pouco da sua carreira de tatuagem. Você começou a tatuar há quanto tempo? Como é que foi esse negócio? E você... Cara, é muito estranho, é muito diferente, assim, né? Já deve ter para quase uma década que eu estou tatuando, mas eu comecei assim, acho que ter essa paixão por tatuagem desde quando eu era um moleque, acho que quando eu tinha uns 11, 12 anos, quando meu pai ele ia nos estúdios de tatuagem e eu ia com ele, eu achava isso tudo muito legal, né? Seu pai era tatuador? Era meio, entendi. Seu pai era tatuador? Então, quando ele era mais novo, ele era, vou falar já resumindo então na história do Luke, né? Ele era amigo dele, tipo, eles ficavam dentro do navio, os dois juntos, tatuando e sendo Ah, tatuado. Então, meio que eu vou chegar a esse ponto. caramba, pode voltar então, fica à Mas, vontade, fala aí. mas eu, especialmente, foi quando eu era mais novo, assim, eu tive a influência dele e eu achava muito legal isso, sabe? E eu nunca imaginei que eu ia ser um tatuador, né? Até porque no que eu me formei é uma área completamente diferente do tatuagem. Eu me formei na área da aviação, como aviador, então Nossa, mudou eu nunca bastante. imaginei que eu ia tatuar. Até porque eu acho que antigamente eu digo assim, de 10 anos para trás, né, a tatuagem era uma coisa um pouco underground, vamos dizer assim. Com certeza. Não sei se você concorda. Não é todo mundo que tinha braço fechado, ou todo mundo que tipo queria chegar no estúdio livremente, eu quero fechar meu braço. Não tinha isso. Até os tatuadores de antigamente, eles ficavam meio assim de tatuar qualquer pessoa, né? De chegar no estúdio, não tinha esse ficha de anamnese, boa tarde, entra no meu estúdio, vamos fazer. Não tinha isso, né? Então era uma coisa meio underground. Então, assim, quando eu era novo e via o meu pai no meio de tatuadores e com muita tatuagem, meu pai tem 72 anos e tem o corpo inteiro tatuado, né? Então eu Foda. achava isso super legal. Só que ele sempre foi, não faz mais tatuagem, não fica tatuando. Ele não queria me colocar nesse meio, sabe? Porque na época dele, até uns anos atrás, era meio que marginalizado a tatuagem, era underground, né? Mas eu fiz minha primeira tatuagem com 12 para 13 anos. Sim. Ele me levou para Caramba. Aham. fazer, ele me levou para fazer um cara lá em Copacabana, muito antigo, Beto Satã, isso em, sei lá, em que ano foi, em 2000, 2001, por aí. E ainda era assim, tanto que eu lembro que quando eu cheguei na escola, com 12 anos e uma tatuagem, cara, tipo, foi o caos, Não, né? mas Todo mundo. eu acho que até hoje em dia mesmo, né? Até hoje em dia, se você tiver 12 anos e tatuado, também vai ser um baque, né? Mas você fez aonde? O que você fez quando você tinha? Qual tatuagem você fez? Cara, foi o símbolo de uma banda, olha isso aqui. Ah, tá. Aham. Quando eu era um moleque, né? Tipo, é óbvio que eu já me arrependi, mas eu escuto até hoje essa banda, mas Mas é sua história, né? Tipo, é sua história. Não tem como. Tipo, a tatuagem não acaba. tirei Mesmo que você se ainda. arrepende,
mesmo você se arrependendo, meio que virou, marcou uma época, né? De qualquer jeito. Exatamente. Sim, é. Mas, assim, voltando a falar sobre meu pai, era uma coisa que, quando eu fiz a primeira, minha mãe surtou, a família surtou. Falou, ah, você está levando ele para o mau caminho. Era assim mesmo. Isso é culpa Aham. sua, que você tem um bando de tatuagem, seu filho se espelha em você, né? Mas eu nunca imaginei que ia ser tatuador. Assim, ele mesmo, por ter o conhecimento de tatuagens desde a década de 50, ele não queria que eu tivesse nesse meio, né? E É porque hoje em dia antigamente ele era diz, muito. É, porque antigamente era muito complicado, né? Era muito criminalizado, era muito. Eu li bastante história de tatuagem antiga porque ela ficou. É como que você falou, né? Ela começou a ficar mais moderna agora, 2005 pra frente, é, assim. Antigamente era muito criminalizado, era sim, muito. Era uma carreira pra se seguir muito perigosa também, né? Hoje em dia tem um sim, mercado é. gigante pra isso, né? Tanto que o cara que fez a minha tatuagem é amigo pessoal do meu pai, de mais novo assim. Ele, o cara era o Hell Angels, sabe os Hell Angels? Aham, os motoqueiros, sim. Isso, que você vê naquela série lá de motoqueiro da Netflix, qual o nome? Não sei. Ah, eu não sei, mas eu sei o que você falou. Aham. Então, esses motoqueiros loucos assim que vendia droga, matava os outros, e eu fiz com um desses caras aí. Meu pai me levou para fazer. É, então, tem uma história por É, trás dessa tatuagem, sabe? Isso que é o legal. é, mas mais história mesmo é a dele, né? Que acho que até a gente chegou a falar brevemente. O meu pai, ele tatuava com um look dentro do navio, na Dinamarca, né? Porque eu e minha família, a gente é da Suécia. É, deixa eu Então, perguntar, você, na você, Suécia, você nasceu lá? sim, justamente, eu tenho parentes, minha mãe é brasileira, eu tenho uma irmã também que é sueca, então eu tenho uma mistura, né? Eu sou meio que vira-lata, entendeu? Sueco brasileiro mesmo. Sim, exatamente. Então, a vida inteira aqui. Meu pai está no Brasil há 49 anos quase, entendeu? Ah, tá. Assim, e sobre ele, eu acho que, cara, ele me contou uma história muito engraçada recentemente. Ele entrou aqui no meu estúdio e estava olhando assim, nossa, o que você está fazendo aí? Eu estava fazendo, acho que era uma águia, uma coisa assim. Eu falei, uma águia, pai. Ele, pô, a minha águia você nunca vai terminar de fazer, né? Porque eu tenho essa águia antiga, todas as tatuagens do meu pai foi o Luke que fez nele, todas. Nossa, que da hora. Aham. O Luke, pessoal, para quem não sabe, foi um dos pioneiros da tatuagem, o cara trouxe a maquininha para o Brasil, enfim, tem muito artigo sobre É, ele. Mas, eu tenho até um resumindo, vídeo sobre ele, né? eu vi uma publicação sua lá atrás, que você colocou umas coisas. Só que é o que o pessoal tem de história resumida dele, porque tem muito mais história. É, Pra óbvio. você não ter Nada noção, registrado, né? tem uma foto, depois eu vou te mostrar, tem uma foto do meu pai. Ele estava tatuando com um look num hotel. Escuta isso. Aham. E diz que o Luke estava bêbado, chapado, e meu pai tinha uns cadernos com desenho, era assim antigamente. E assim, ele falou, na minha época, Dodge, não tinha esse decalque, não tinha tipo, vamos passar um transfer aí na sua pele e botar o desenho, não tinha isso. Ele falou que o cara pegou a caneta, desenhou direto no braço dele, com freehand, e fez uma águia que ele queria fazer uma águia. Na época, ele fez um pica-pau que estava fumando um charuto, assim, uma coisa bem ridícula, assim, no meio do braço, assim, sem propósito nenhum, assim. E aí ele falou que o Luke estava tatuando ele no hotel e que a toalha que ele usava era uma toalha para poder limpar as tatuagens, antigamente. E era uma toalha cheia de sangue e tinta que usava na tatuagem de todo mundo. Nossa. Cara, a biossegurança Era a antigamente mesma, era. mas não tinha doença antigamente, cara. É É, sério, na década de 50, é. 60, não tinha essas doenças. Tinha outras, tipo gonorreia e tal, mas eles tratavam com injeções, mas para tatuagem de infecção de tatu não tinha. Então, era a mesma tatuagem. Meu pai tem uma foto, ele estava fumando em cima dele assim, com cigarro, bebendo e tatuando, assim, sem luva, sem máscara, sem qualquer coisa. Nossa. Hoje não é nem Depois eu vou te imaginável alguém mostrar fazer ele. isso, Hoje em né? dia é luva, bandana. É.
Mas faz parte, né, também. Eu acho que, tipo, eu acho que também a questão da profissionalização, né? Ficou mais profissional, tiveram mais regras, então meio que também precisava se Sim. encaixar em algumas coisas, né? Mas você você falou que tatuou seu pai já, ou não? Sim, eu já fiz algumas tatuagens. Inclusive, quando eu comecei, meu pai foi cobaia minha, né? Ah, muito Assim, bom, isso é muito fiz bom. um tigre, eu acho, eu fechei a panturrilha dele com um tigre, fiz amigos na minha mão. Pra você ter noção, cara, quando eu comecei tatuando num tábua de passar roupa da minha mãe. Ah, E eu chamava, eu vou falar assim, até feio, como eu falo, eu chamava uns cracudos que tinha em volta da rua dela nossa. Aham. e tatuava eles. Falei assim, vocês querem tatuar? Eles, pô, cara, claro. E chamava para dentro da minha casa e fazia âncora, fazia nome da mãe, enfim. E aí foi indo, chamei os amigos depois e, cara, depois passou acho que Foi um ano crescendo, sim, dentro né? de casa tatuando, assim. E aí um cara viu um trabalho meu, me chamou para um estúdio dele e, e aí eu fiquei pouco tempo, assim. Cara, eu nunca fui, tipo, afim de trabalhar com outras pessoas, né? Eu sempre tive um pouco desse Aham. problema de trabalhar em muitos estúdios, assim. Eu já trabalhei em estúdios grandes em São Paulo, famosos até, que eu não tenho, vou dizer assim, mais estômago, porque é como um Big Brother dentro de um estúdio grande de tatuagem, entendeu? É tipo, é um lobo querendo comer o outro todo dia, É sabe? uma competição interna, né? E, Tipo, todo mundo fica mais sendo fofoca, acaba rolando. Trabalhar com outras pessoas, cara, é exatamente. complicado. Se você tem, assim, você tem É, que pra engolir você ter muito noção, sapo, né? exatamente, pra você ter noção, eu trabalhei em estúdio, cara, que eu era o especialista do estúdio em fazer realismo e retrato, que é a minha especialidade, e tinha um outro rapaz que também fazia isso, só que em dias diferentes. Eu fazia terça, quinta, sábado realismo e retrato, o cara era segunda, quarta e sexta lá, e uma recepcionista. E eu não vou citar o nome do estúdio, óbvio, mas a pessoa, o outro tatuador, chegava a dar uma parte do valor da tatuagem para a recepcionista, só marcar os clientes de realismo para ele, não marcar para mim. Nossa, aí é cozice, aí é palhaçada, né? Nossa. Então, É, isso, assim, isso foi, tipo, a partir disso eu falei assim, não, eu vou manter o meu estúdio, né? Eu tinha o meu estúdio, só que eu quis trabalhar no estúdio famoso para ver se ia me dar um ibope maior com tatu, se eu ia conseguir crescer mais, mas eu acho que quando eu saí desses estúdios grandes, eu pude olhar para mim e falar, cara, eu tenho tudo na mão, não preciso de ninguém, eu preciso só do meu próprio esforço e conseguir. Assim, eu agradeço muito a todo mundo que me ajuda, todo mundo que me apoia, principalmente os meus clientes. eu acho que também, tipo assim, você tem que passar por momentos ruins pra você ver como você melhorou também, né? Tipo assim, pô, você falou, né? Você tatuou em tábua de passar roupa, teve um estúdio, trabalhou em um estúdio grande que não gostou, mas agora você tá de boa, né? Tipo, você tem seu estúdio próprio e tá tendo seus Sim, clientes, né? sim, sim. Tá tudo lá fora também, na Suécia, quando eu vou para lá, tá tudo lá. É bom, o pessoal, a pele bem clarinha e é legal de fazer. Não, eu ia perguntar se você tem estúdio no Rio também ou só em São Paulo? Você só faz, tipo, Cara, ou onde você tá, tipo, atualmente localizado? então, atualmente, o meu estúdio próprio é no Rio. Só que eu moro em São Paulo. Eu moro em Nossa, São aham. Paulo, sim. Tenho filho e tal, tudo em São Paulo, né? Minha vida, minha casa é em São Paulo. Mas o meu estúdio é aqui. Tanto que eu tenho pessoal que fica no estúdio para mim, toma conta, e eu faço só agendamento pelo Instagram e venho aqui, faço os trabalhos e volto para lá. Aí eu venho aqui, faço os trabalhos e volto. Eu trabalho assim, né? Já Mas você não quase tem. uma. Mas você não tem outros tatuadores com você, você é só você. Então, eu tenho o pessoal que vem fazendo guest aqui, sempre semana, vem pessoas de outros estados, Minas, vem aqui fazer guest. Eu tenho espaço para vários tatuadores. Entendi. É onde que é o estúdio? Em Copa também?
Cara, fica no centro do Rio, próximo ao Teatro Municipal na Lapa, é onde Ah, é sei. bem movimentado, tem uma vista Entendi, é bem porque, legal porque aqui. eu sou do Rio, eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou do Rio. Eu tô aqui, dá pra perceber pelo meu sotaque também um pouco, talvez. Mas tipo, eu comecei também, tipo assim, o meu primeiro kit de tatuagem que eu comprei foi no centro do Rio também. Eu fui no estúdio lá e comprei aquela maquininha de R$ 140, chinesa, vagabunda, mas pra Da começar é assim mesmo. Tristine, a Tristine. Nossa, tipo, é bem roots assim no início. Mas. Você ainda está em prática, Então, exercendo? não, então, eu comecei a tentar ser tatuador em 2016. Sempre gostei, mas em 2016 eu comprei a máquina, comecei a trabalhar em algumas coisas. Mas ao longo do tempo fui percebendo que eu curto muito mais o cenário e a história do que fazer em si, sabe? Então é o que eu tô fazendo agora nesse tempo. Tipo, eu tô criando conteúdo, fazendo post, fazendo vídeo, criando conteúdo, estudando sobre tatuagem, sobre modificação corporal. E que, tipo assim, eu meio que não fujo do que eu amo, do que eu gosto. Mas eu também, entendeu? Tipo, eu não sou tatuador, mas eu fico no cenário, entendeu? Sim, E eu também você tem já a fui. ferramenta para isso. É, Legal. tipo, sim. Eu Mas acho nada que. te impede de você voltar a tatuar e querer aprender, cara. Claro, claro. Eu acho que, tipo, A gente nada pode tá lá. Minha sentar aí e máquina tá conversar aí, se aqui. você quiser. Então, tipo, eu quero muito. Assim, eu ainda não sei. Ainda, tipo, eu ainda gosto bastante, mas eu sinto que ainda eu tenho que me dedicar, entendeu? E eu acho que tem outros planos, outras coisas, e eu acabo meio que fugindo e eu acabo focando na questão de conteúdo. E que de qualquer jeito vai me crescendo experiência, eu vou aprendendo muita coisa, porque eu acho que você saber um pouco da história de onde você da área que você está trabalhando é muito legal. Tipo, a história Não, do isso é Lucky, a total, história porque de assim, festival, a história de, tipo, do crescimento da tatuagem, como é que foi surgindo, como é que foi, tipo, ficando, se popularizando e tal. isso é super importante. Assim, por exemplo, tem muitos organizadores de eventos de tatu que não são tatuadores, mas colocam nos eventos tebori, coloca tatuagens, né, estandes com tatuadores antigos, né, os Mancos Coroas, que faz palestra sobre. Eu acho essa sua ideia, assim, você ser um veículo de mostrar isso muito importante e interessante, porque, sendo sincero, cara, acho que não é só na tatu, mas falando sobre tatu, hoje a gente tem muito tatuador e pouca qualidade. Você vê pessoas usando a tatu para um meio de sustento, não entender a tatu como uma arte milenar e que você tem que respirar isso para você ter um futuro como tatuador, sabe? Porque o que acontece é que muitas pessoas acabam que faz por status também, né? Ah, eu quero ser tatuador, aí vai lá tatuado, mas ele só vai lá pra fazer a tatuagem pronto. E tem um estilo de, sei lá, eu acho que você tem que viver um pouco o mundo da tatuagem, sabe? Pra É, você fazer bem. exatamente. Tem que buscar. Assim, eu já formei vários tatuadores, né? Provavelmente eles vão estar até assistindo isso, ouvindo, mas eu já formei vários tatuadores e me arrependi alguns que eu ensinei e formei, porque são pessoas que usaram da ferramenta de tatu para se promover ou tirar uma onda de uma coisa que a pessoa não entende como, cara, isso é a sua vida. Se você não se dedicar, você vai ser mais um e que ainda vai estar tirando espaço de um outro e ainda vai estar sujando a imagem de um tatuador. Isso, para mim, pode até parecer meio nossa, o cara é prepotente, mas, cara, é uma coisa que me incomoda muito, porque ficamos anos, anos estudando, aprendendo todos os estilos para poder chegar e apresentar o melhor trabalho do cliente. Você estudar old school, traços de oriental, que já não está mais tanto na moda, mas oriental você estuda muito, traços, sombra, pintura sólida. E você treinar tudo isso para você chegar e desenvolver um retrato, um realismo no final da sua carreira, vamos dizer assim, como tatuador mais experiente, e vir uma pessoa fazendo um trabalho porcaria e achar que tá, vamos dizer assim, foda, e aí alguns ainda esnobam quem estudou
10, 20 anos de tatuagem e sabe muito conhecimento. Por isso que eu volto a É, falar que eu fiquei muito chateado com muitas pessoas que eu formei, justamente por isso. sim, tipo assim, eu acho que tem. O foda é que, tipo, é o quanto você quer se dedicar à tatuagem. Por exemplo, até que eu tava conversando com outro convidado que eu conversei aqui, a questão de, tipo, tem tatuador também que ele quer ser tatuador pra fazer tatuagem, e não ser um artista. Por exemplo, ele não sabe desenhar direito, ele não sabe criar, ele não sabe botar o seu estilo próprio. Então a pessoa vai lá, tem um desenho próprio, pega a máquina, porque assim, você saber tatuar, obviamente é complicado, mas é um ponto em muitos outros. Então se você só sabe pegar a máquina e botar a tinta na pele, obviamente é importante, mas se você não estudar, se você não saber a diferença, se você não saber no momento de como você desenvolver aquele desenho, você vai ser só o tatuador, você não vai ser um artista completo, você vai ser limitado. Então, o cara vai chegar no seu estúdio para solicitar algum Total. desenho, você não vai saber fazer. Você vai saber fazer o que você está determinado a fazer, o que você aprendeu a fazer e pronto. Entendeu? E Sim, é uma merda isso. eu concordo com isso aí, mas eu vejo um ponto também que, por exemplo, o estilo que eu faço é fotocópia, é retrato, é um realismo, por exemplo, uma paisagem, ou então a foto de um artista, de um parente. Então, para mim, tem muito desenvolvimento em arte de desenho, porque é uma cópia de uma foto que eu estou fazendo, no caso, né? Ah, Então, é claro, um sim. estilo diferente. Mas o desenho, eu acho assim que é importante para o tatuador para ele poder desenvolver outras coisas além só do traço, como você está falando. Porque no desenho você consegue estudar proporção de sombra, aonde entraria um ponto de luz no rosto, né? Ah, se o rosto está virado de um jeito, a sombra bate aqui, a sombra bate ali. Isso é muito importante. E a gente tem aquela ferramenta do Pinterest, né, que ajuda muito também a gente a pegar referências e, enfim, montar artes, um iPad, que hoje em dia todo mundo utiliza para poder fazer uma arte. Eu acho que a internet ajuda bastante também. Eu acho que, tipo, isso que é legal. Ao mesmo tempo que tá virando muito popular, tá tendo mais formas de você aprender também. Porque, pô, seu pai, o Lucky, ou os tatuadores antigos, eles iam na raça, eles não sabiam nada, não tinham aonde Cara, aprender e faziam na ó, eu raça, vou te sabe? cortar, porque senão eu vou esquecer, cara. Isso que você falou foi tipo, incrível. Eu lembrei de uma história que eu estava conversando. O meu pai falou, junto que na época dele lá com o Beto Satã, isso em 80, 90, por aí, que é o cara que me tatuou, que antigamente os desenhos que eram mais comuns, que a gente sabe, né, que é dragão, Âncora. tribal, né, essas coisas assim que eram mais comuns, talvez rosa, âncora, esses desenhos assim que a gente chamava e chama hoje de old school. Hoje em dia você entra na internet e coloca lá old school tattoo, você vai ver aquelas rosas com os traços grossos, aquela pintura bem sólida. Mas se você não sabe, isso é uma coisa da história que eu vou te falar. Antigamente, não era como os tatuadores fazem hoje em dia, pega uma bucha 9 ou 11, vamos dizer assim, que é uma agulha, e faz. Antigamente era uma única agulha, que era equivalente a uns 5 RL de hoje, tinha agulha Aham. 5 RL, que como a máquina era muito forte, era uma voltagem muito pesada, não tinha essa regulagem direito, ela entrava muito na pele, passando da epiderme, ao ponto de estourar os traços e quando cicatrizava, ficava grosso. Então, ao longo do tempo, deu a impressão de que os traços do old school era grosso. E alguém, que eu ainda quero descobrir quem, eu ainda quero descobrir, falou e botou na cultura do old school que os traços são grossos. É a mesma coisa no oriental. O japonês, a tatuagem oriental, a gente vê hoje em dia os traços japoneses bem grossos, com a pintura bem sólida, quase similar ao old school, mas era feito com tebori. O tebori é aquele martelinho ou empurrando que deixava os traços todos estourados.
E aí dava a impressão que o traço era grosso, mas na verdade era feito com uma única agulha fininha, que se eles tivessem técnica na época, fariam um trabalho mais bonito, né? Mas é uma coisa que ficou na cultura, isso é a história da tatuagem, acho que tem que ser considerado e milhões de tatuadores da atualidade não sabem disso. Por isso que é importante, né? Você saber um pouco da história pra você saber também por que você tá fazendo aquilo. Você não tá fazendo por fazer um desenho, você tá fazendo porque, pô, tem um histórico, sabe? É muito legal. E, nossa, bizarro. Faz sentido, né? As tatuagens antigamente eram muito mais brutas, por assim dizer, né? Todos os estilos Não, eram muito meu mais pai, brutos. pode falar. Não, era muito mais bruto e hoje em dia tá meio que, tipo, tem outros estilos que acabam ficando mais leves, sabe? Tipo, até o realismo um pouco assim. O realismo tem que ter um cuidado, tem que ter um jeito diferente, sabe? Tem que ter, assim, era impossível fazer antigamente do jeito que tava. Eles tinham que fazer o que era possível. E se não fosse eles, não teria nada hoje também, né? Respeitar a Exatamente. história para entender o E presente. isso justamente, tipo, por exemplo, soldar agulha. Se você parar para pensar, não tem muitos anos que a gente tem no mercado isso aqui, ó, um cartucho. Não Na tem cartucho é há muito muito tempo, recente. sabe? Quando eu comecei a tatuar, não existia cartucho ainda. Eu aprendi num site, não lembro, onde eu vi de soldar a própria agulha, né? Como muitos tatuadores antigamente faziam. E alguns ainda fazem hoje, né? Mas eu aprendi a soldar a agulha sozinho, né? Eu ia lá num prédio antigo que tinha aqui no centro, que eu conseguia comprar as agulhas, comprar o líquido, e era uma coisa assim meio clandestina, assim, sabe? Aham. Não tinha essas coisas assim. E eu não falava para os meus pais, entendeu? Porque a família achava, ainda era aquele período que era meio marginalizado, sabe? Então, meio que eu comprava escondido para poder aprender. Eu usava a maquininha. Eu lembro que quando eu fiz a primeira tatu em mim, era minha perna, saía litros de sangue. Sabia o que eu estava fazendo, né? Era foda. Sim. Então, Hoje em dia, não. agora tem. Hoje em dia, passou disso para aquelas agulhas meio que prontas já, que já vem embaladinha, vem certinho, tamanho certinho. Agora é cartucho. Mas é assim, cara, antes era bobina, aí tá, tem tem a. Putz, me esqueci o nome. Rotativa. Isso, a rotativa, aí depois vem a pen, aí vai evoluindo, né, cara? É evolução, isso é muito legal. Isso é muito legal. A agulha, cartucho, a tinta, as técnicas, porque, por exemplo, tipo, aquarela. Aquarela, por exemplo, é um estilo recente pra caramba, né? Até realismo também, mas assim, tem alguns estilos que, se não fossem essas evoluções, não seriam capazes de fazer. Não dá pra fazer um realismo, uma aquarela, dá pra fazer tudo, mas a qualidade vai ficar um pouco diferente de você fazendo do jeito que. Com as técnicas que a gente tem hoje em dia, né? Então, o material é uma coisa que evoluiu bastante, assim, ajudou muito, tanto porque assim, os pigmentos de antigamente e até alguns donos de marcas de tintas de hoje em dia que a gente vê nacional e internacional, todos eles que trabalham vendendo tinta, né, que preparavam o pó com líquido para fazer, era tudo, como chama, tinta nanquim, né? O preto era nanquim, era tudo nanquim em pó, misturava e fazia os pigmentos. Assim, até hoje tem muito tatuador aí que ainda utiliza, sabe? É, Para tatuagem. é, cara, e pior que a tinta faz um puta diferencial, cara. Se você pegar uma tinta vagabunda, você pode ter a técnica que tiver, mas se a tinta for ruim, ou ela vai desbotar, ou ela vai, sei lá, ou ela pode ficcionar, tem muita coisa. Por isso que é importante também ter uma tinta boa, né, pra você usar. Mas Eu, como é que fala. E aquela coisa, não, e aquela coisa, tipo, e aquela coisa que a gente tava falando, né? Não adianta você só saber tatuar, você tem que saber entender de tinta, você tem que saber cara, entender, porque senão você sabe tatuar, mas vai pegar uma tinta de uma marca merda que vai desbotar, que vai dar uma merda e, sabe? Seu trabalho vai isso é ficar uma das limitado. coisas que eu passava no meu curso para o pessoal, né? Eu via assim, não de forma prepotente falando, mas
eu ficava assim, em pé, olhando os tatuadores que estavam aprendendo no estúdio aqui, fazendo na pele artificial, usando material, né? Eu olhava assim e via eles fazendo, tatuando, usando tinta, material, e depois eu saía e eles ficavam conversando. E eu falei assim, essa tinta aqui eu acho uma merda dessa marca aqui. E, enfim, esse material, tipo, eles comentando, mas eu pensando assim, cara, tem tanta coisa para a pessoa estudar, além de argumentar, por exemplo, a tinta tal é ruim, mas é porque a pessoa não sabe pigmentar com ela, não sabe utilizar o material. Então, a tatu, hoje em dia, cara, ficou uma coisa que ficou um pouco chato em dois motivos. Primeiro, que muita gente está buscando a tatu, ser um tatuador, por uma segunda alternativa, né? Tipo, estou desempregado, ou eu vou ser bodypista, tatuador, ou vou trabalhar de Uber, ou vou ser barbeiro. Aham. A gente se entende, tudo bem, cada um com seus meios, mas não entende que tatuagem, cara, é uma coisa muito, muito importante. É a pele da pessoa para sempre. O laser não tira 100%. E, assim, é uma coisa para ser muito bem estudada, muito bem avaliado e preparado e sabe, e dar a sua Mas, vida, o seu sangue por isso. sim. Eu acho Mas que é acaba aí que sendo a um gente vê, resquício. Aham. que a gente Não, vê a acaba sendo um diferença entre os resquício. Ah, desculpa, profissionais, falei. Aham, sim. Mas entendeu? acaba sendo um resquício da marginalidade também, eu acho, um pouco. De como a normalidade da tatuagem demorou pra rolar, as pessoas ainda veem, não veem tatuagem como uma carreira, como um negócio, como um mercado, como alguma coisa que a pessoa pode viver daquilo, como uma pessoa que, tipo assim, se a pessoa, eu quero ser tatuador. Ai, porra, ser tatuador, que isso? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser, É, sei lá, qualquer coisa. Assim, tipo, obviamente é diferente, obviamente, assim, mas é uma desvalorização que só piora tudo, porque a pessoa acaba não tendo essa questão, sabe? A pessoa, às vezes, a porta de entrada é muito, assim, é pequena a porta de entrada para tatuagem, para ser tatuador, e acaba sendo muito desvalorizada ao mesmo tempo, né? Eu acho que muita coisa ligada à arte é muito desvalorizada. Tanto música como atuação, tipo, é muito desvalorizado. mas Obviamente sabe o que tatuagem que tá é bem isso? atrás, né? Isso é um pouco porque ainda temos no mundo, não que seja ruim, mas ainda temos no mundo um pessoal com uma cabeça meio, não vou falar nem ignorante, mas com falta de cultura, ao ponto de não entender, vamos dizer assim, um pessoal mais velho, entende? Eles têm um pouco aquilo aí. Por exemplo, quando eu estava começando a tatuar, eu lembro parentes e pessoas falando assim: você faz o que da vida? Depois que eu larguei o meu curso. Eu sou tatuador. Tá, mas você trabalha com o quê? Mas o que você faz para viver, para trabalhar? Não, tatuagem. Tá, mas você trabalha com isso, você vive disso? Sim, entendeu? Ainda tem um pouquinho disso, porque ainda tem aquela falta de cultura do pessoal mais velho, Aí ele entendeu? passa para pessoas mais novas também ideias erradas e vira uma bola de neve, né? Mais ou menos assim. Eu acho que o pessoal hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, a gente não vê ninguém que você entra no metrô, você vê todo mundo com o braço assim, tatuado no metrô inteiro. No Rio de Janeiro, eu sou completamente tatuado. Eu entro no metrô, as pessoas me olham assim, ó. Aham. Em São Paulo, eu entro, eu sou mais um. Então, assim, é uma coisa cultural. Eu percebo que isso é uma coisa cultural. Isso porque a gente tá nos polos também, né? A gente tá no Rio e São Paulo. Vai pra uma região que talvez seja mais isolada, uma região que não tenha tanto tatuador, tanta coisa, você vai ser mais uma ovelha também, tipo assim, você vai. Por exemplo, lá na Suécia, eu chego com. Cara, minha família, eles são tranquilos porque é minha família, meus parentes. Mas o resto inteiro da sociedade, me desculpe, todo mundo lá, enfim, mas o pessoal é completamente preconceituoso com tatuagem. Muito. Assim, muito. Eu fico imaginando o meu pai, quando ele tinha 15 anos, ele tinha os braços fechados assim que nem eu naquela época. Em 1950 e pouco lá. Imagina como foi lá. Hoje em dia, eu vou para lá, eu estava lá no passado, cara, todo mundo na rua me olhando assim como se eu fosse um marginal. Eu estava segurando meu filho no colo
E as pessoas me olhando assim, eu conseguia pensar o que eles estavam pensando, as pessoas, nossa, como ele pode ser um pai cheio de tatuagem É, assim? Ainda tem ele isso, deve ser um porque pai horrível, alguma coisa assim também, né? é um país pequeno, fechado, com falta de cultura para isso. Tanto que, assim, lá na Suécia só tem tatuador de old school. Tem um ou outro que faz realismo, mas é só old school, porque é uma coisa que ficou lá da cultura de lá. Às vezes você vai, por exemplo, na Alemanha, Itália, Rússia, outros países um pouco mais, vamos dizer assim, aberto culturalmente, você vê muito disso. Só que esse país da Europa ainda tem muita gente velha nos países, porque duram muito, né? Vivem muito. Então, lá tem muito preconceito. Você vai ali da Alemanha para cima, cara, você está com o braço fechado, pode ter certeza que você está numa Ferrari, mas desceu, deixa eu ver seu passaporte, já quer. É Aham. assim. É, o leste europeu, os países menorzinhos assim, sabe? Que não recebe também muita gente, porque eu acho que também que eles ficam muito no mundinho deles, sabe? Sei lá, França, Itália, Portugal recebem muita gente de fora, tem uma troca de cultura muito grande. Às vezes nesses países, Suécia, Suíça, Lituânia, Letônia, esses países assim, tipo, que assim, não que eles não recebam, mas eu sinto que, como eles não são polos tão turísticos, eles meio que recebem poucas pessoas, então recebem poucas variações e acaba não vendo muito isso no dia a dia. E também é algo cultural, né? Não tá na cultura deles isso, e acaba sendo uma. Acaba levando isso mesmo. Mas não é só isso, não. Tem coisas mais pesadas, como preconceito de xenofobia, tem, Ah, nossa, também, tudo isso sim. tem muito, assim, é foda, assim, absurdamente, assim, eu estando lá no ano passado, o meu filho, ele é um pouco mais escuro do que eu, né, porque a família da mãe é um pouquinho mais escura, e eu, mesmo sendo loiro, tendo os olhos, o olho castanho, eu com meu filho tatuado, assim, andando, as pessoas me olham, me julgam visualmente, respondendo com uma certa xenofobia, mesmo eu tendo sangue de lá. É absurdo isso, entendeu? É, porque, tipo assim, mas é isso. Tipo, ainda mais, isso porque você falou, você é branco, claro. Imagine uma pessoa negra que chega lá nessa sociedade, você, nossa, é muito foda. Mas é, tipo, porque ele sabe, dá pra saber, você acaba sabendo quando a pessoa não é de lá, mesmo você parecendo, tendo família, às vezes a pessoa sabe, obviamente, que você não é de lá, que você é brasileiro, que você, assim, que você não é de lá, nasceu lá e tal. Mesmo você tendo, assim, você pode ter assim, meu avô é da Lituânia, minha avó é da Letônia. Tipo assim, eu tenho uma família também de lá, mas do mesmo jeito, eu sou brasileiro, meus pais são brasileiros, então acaba levando também muita coisa disso. Tipo, eu sou turista, não adianta, posso ter cidadania, posso ter nacionalidade, posso ter um parente perto, mas vai ter xenofobia. Se você for tatuado, se você tiver largador grande, aí vai ser só pior. Mas assim, Não, eu acho né? assim, que os tatuadores deviam se unir um pouco mais e ter mais esse encontro cultural de países. Existem convenções, né, em outros países e tal, mas ainda é um pouco fechado para o pessoal da América Latina. Chegam numa convenção, sei lá, na Alemanha, não é todo um brasileiro que é bem recebido lá, não. Independente se eu falo inglês, ou sueco, ou português, você chegando falando assim, ah, tatua onde? Lá no Brasil? Tudo bem, tem tatuadores famosos do Brasil que são muito bem recebidos em outros países, mas Não, porque eles são muito famosos, né? porque Se eles você são pegar um meio. conhecidos. Sim. Eles já olham assim, ah, você é do Brasil? Não, é uma coisa chata. E aqui no Brasil ainda tem isso. Você vê tatuadores que não são unidos e são, como eu falei, são como lobos, que é um engolir o outro, entendeu? Eu acho que isso acaba deixando pobre a cultura da tatuagem no nosso país aqui. É, porque assim, é um cenário já pequeno, é um cenário já limitado, que, tipo, tem preconceito e o pessoal só quer se separar e não quer se unir, sabe? Isso que é o foda, tipo. E depois ele reclama que todo mundo. Que tem julgamento, que não consegue nada, mas, porra, você não faz isso no seu dia a dia, né? A pessoa, tipo, fica A com internet inveja. deixou a gente um pouco, vamos dizer assim, antissocial, mas ao mesmo tempo também trouxe benefícios, né? A gente, hoje em dia, tem muito estúdio que fechou de tatuagem de rua e é só em prédio comercial, como o meu, e utiliza todo do marketing da internet.
mas ao mesmo tempo a gente ficou preguiçoso, pede comida do iFood, conversa com a pessoa pela internet, não encontra. Enfim, a internet ajudou e ao mesmo tempo também e Claro, deixa a gente um pouco egoísta, assim, enfim. mas é muito comum, isso é verdade. Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão tendo estúdios privados, né? Estúdio em sala comercial. Tinha muito uma Total. tendência de ter. Tá na rua, você tá andando, tem um estúdio de tatuagem. Ainda existe isso, mas assim, hoje em dia você vai ver a pessoa mora num prédio comercial com psicólogo, com dentista, com um monte de coisa e tá lá um estúdio de Exatamente. tatuagem. Os É muito melhores interessante essa tatuadores aí de mudança. São Paulo, eles têm estúdio próprio, assim, tem muitos. Fernando Souza, estúdio num prédio que mora, e vários outros tatuadores fazem isso. Porque, cara, teve o lance da pandemia, né? Mas eu acho que não só estúdio de tatu, muita empresa assim fechou e começou a fazer home office e tá vingando, cara. É porque eu acho, Como podcast precisou disso pra online, como mudar. tudo. Tipo assim, as pessoas têm que se adaptar, então elas estão se adaptando, né? Não tem o que fazer, vamos adaptar. E pior que estão vendo que tá dando certo, né? Tá dando certo. Porque, poxa, assim, obviamente algumas empresas estão falindo, mas assim, por exemplo, eu trabalho numa empresa que eu tô de home office já há quase desde o início da pandemia. E a empresa tá crescendo, a empresa tá indo bem, tô contratando, tá tudo indo ótimo. E mudou muito, Eu acho que isso entendeu? é bom, evita um pouco o estresse, a gente consegue produzir com a cabeça um pouco mais calma e com mais vontade, eu acho. Foi aquilo que você falou da tatuagem também. Poxa, você vai num estúdio grande, com um monte de tatuador, todo mundo te julgando, olhando. Às vezes você ter seu espacinho, só seu, é muito mais leve. Você consegue muito mais focar, muito mais. Ficar mais confortável na hora de fazer tatuagem, né? Total. Por isso que assim, agora eu estou lançando o meu curso, né? Com o pessoal do marketing, uma equipe que eu tenho. Agradeço aí o Wagner, o William, que estão me ajudando. Curso online, porque, cara, é super legal você chegar, abrir uma aba de um site, ter todos os tópicos do que você precisa para estudar, não só de tatu, eu acho que o William, que faz fotografias, vídeos para mim, ele estuda fotografia online, com um tópico que tem tudo explicado, né? Então, esse curso que eu estou lançando vai ser a nível nacional, em todas as plataformas, YouTube e internet, de Facebook, Instagram, e eu vou colocar tudo, tudo, do zero iniciante a Portrait Masterclass, com texturas e de forma muito detalhada, porque eu vejo assim que muitos cursos de tatuagem estão limitando isso. Tem uma coisa muito chata, e vários tatuadores vão ficar putos com o que eu vou falar, mas os cursos não ensinam tudo, sabe? Então, assim, falta a cereja do bolo, e é isso que eu vou passar no meu curso. Assim, eu vou ensinar a cereja do bolo, que é o detalhe para você chegar a um nível profissional, sendo sincero no curso, não querendo o dinheiro do meu aluno, né? Até porque eu não estou mais dando curso presencial por causa da pandemia, porque muitas pessoas estão, não vou dizer por comodidade de hoje em dia acessando a internet, né, para cursos, para estudar no geral. Então, assim, esse meu curso que eu vou fazer justamente eu vou englobar tudo que é de tatuagem, desde a história, a parte mais técnica possível para atingir um realismo preto cinza ou colorido no máximo, assim, a nível master. E, assim, vou passar vários módulos, né, aos poucos, mas eu vou fazer esse lançamento ainda esse ano com a minha equipe. Cara, eu faço questão assim de, mesmo que você não esteja exercendo, eu vou te mandar o curso para você curtir, dar uma olhada, estudar também, é interessante se você Valeu. quiser. Mas é sobre realismo, né? Mais focado em realismo mesmo, né? Não, é como eu falei, eu vou ensinar tudo do Sim, início, uma mas o base, mas workshop, depois. na hora de tatuar, sim, sim, vai ser, os workshops que eu vou fazer, tanto as lives quanto os workshops, vão ser voltados a um realismo. Uma semana vai ser um realismo preto e cinza, a outra semana um realismo colorido, um retrato, um animal. Eu vou passar todos esses workshops em vídeo inteiro da tatuagem, do início ao fim, e um outro mesmo vídeo com time-lapse, eu falando em cima do vídeo, explicando técnicas que foram usadas ali. Assim, mas não como a gente vê em muitos cursos, só, isso aqui você faz o sombreado assim, assado. Não, vou ensinar
da profundidade da agulha passada até chegar ao resultado da textura foda que tem na imagem. Porque também tem muito caça-níquel, né? Tipo, tem muita gente, tava conversando com outro amigo meu, que, tipo, tem muito curso que as pessoas às vezes ensinam às vezes não ensina direito, sabe? Aí a pessoa faz um curso, acha que sabe tudo, fica fechado naquilo. Nossa, eu fiz um curso, eu acho que é aquilo e para de estudar também. Isso acontece bastante. Às vezes a pessoa só vê um curso, ela acha que aquilo é verdade absoluta, que não precisa aprender mais nada e pronto. Isso é bem ruim. Por isso que tipo, tem que ter curso legal e tem que ter curso que realmente quer ajudar a pessoa, não só ganhar dinheiro, né? Mas É, falando eu mesmo, agora. eu já fui em Ah, workshop, só terminando de resumir, que eu chegava no workshop para assistir o tatuador fazendo, o próprio tatuador brincando no meio da tatuagem, zoando, sem explicar, ao ponto de eu levantar e fui embora, cara. Eu falei, cara, meu, não acredito que eu paguei uma grana aqui para poder ver você brincar e ficou mó clima chato. Eu fui embora e falei, cara, não, eu vou focar, eu vou criar o meu. Então, assim, tudo isso que aconteceu na minha vida, cara, que se eu pudesse, eu acho que dava para escrever um livro de falar de tudo sobre tatuagem. Acho que esse podcast ia durar 30 horas para eu explicar tudo o que aconteceu, para eu chegar agora, para eu resumir todo o conteúdo e técnica que eu sei para o meu curso que eu vou botar. Porque eu quero, cara, eu quero, sinceramente, assim, uma coisa que eu quero dar minha paixão, o que eu respiro de tatu nesse curso. Assim, eu acho que a pessoa que adquirir vai conseguir enxergar que fala, cara, eu quero que você aprenda isso com carinho e entenda a história que você está fazendo até você chegar do início ao fim de você aplicar em todos os módulos que eu botar ali a sua qualidade, ver o seu desempenho e a sua evolução. ver o Isso vai ser muito crescimento também, gratificante. né? Sim. Eu acho assim, por exemplo, você passou por muita coisa, problemas assim, mas tudo foi vivência, tudo foi experiência, tudo faz você ser quem é hoje em dia por causa disso. Se você não tivesse sofrido, você talvez não teria onde você está hoje, né? Isso também influencia bastante. É, Mas agora verdade. mudando de assunto rapidinho, falando sobre o seu estilo, que você é focado em realismo. Você sempre foi? Ou você, tipo, obviamente, no início você acaba fazendo muita coisa pra depois ir focando. Mas você tá há muito tempo já focado nisso? Como é que funciona? Tipo, como é que. Cara, E você sempre gostou? na real, eu lembro que quando eu comecei assim, eu conseguia fazer só Maori, né? Não desvalorizando o Maori, mas conseguia só fazer Maori e falava assim para o meu pai: pai, eu vou me especializar em Maori, porque eu vejo que eu sou muito bom nisso. Aí ele já falou assim: é legal, filho, poxa, que bom. Assim, quando ele já estava me apoiando com tatuagem, né? Porque no início foi tipo: a gente gastou um dinheiro ferrado para eu me formar, para eu largar e tatuar, né? Enfim, mas aí depois eu comecei fazendo o Maori. Cara, eu comecei a achar meio chato, sabe? Só ficar pintando com preto, ali eu achei meio chato. Então, assim, eu fui fazendo outros trabalhos e não conseguia, não desvalorizando os outros estilos, mas eu não conseguia sentir uma satisfação fazendo. Aí um dia eu cheguei e sentei com meu pai, já tinha Instagram na época, falei, pai, olha só esse retrato aqui. Meu pai tem muito sotaque falando, né? Ele, nossa, eu acho que você não vai conseguir, é muito difícil para você, não sei o quê. Aí eu falei assim, pai, um dia eu vou fazer isso. Ele mas você tem que estudar muito. Eu falo, pai, eu vou estudar. E assim, eu fui fazendo, meti a cara para aprender a fazer retratos, né, realismo, só que aonde eu realmente vi que eu tinha mais aptidão para isso foi quando eu cheguei a um nível de que saber que o meu sombreado era perfeito. Por quê? Porque eu fiz muitos outros estilos para poder aplicar o retrato. Como a gente vê muitos tatuadores de hoje em dia começando a tatuar já em realismo e retrato. Cara, tem muitos ao meu redor de amigos que são tatuadores que eu vejo o trabalho deles, me dá pena pelo fato de eu já comentar com a pessoa, falar, poxa, você poderia estudar sombra, degradê, por exemplo, num trabalho, sei lá, fazendo uma cruz degradê com sombreado por dentro. Você pode estudar a sombra, que você vai aplicar essa sombra num retrato.
Ah, não, Dodge, mas eu acho que assim é o meu jeito, se eu achar legal, eu vou fazer dessa forma que você está falando. A pessoa vai lá, faz aquele retrato com a sombra toda preta, enfim, horrível, e a Outros gente vê estilos o que podem eu estava ajudar falando. também, né? Outros estilos podem Exatamente. ajudar As você pessoas querem a. pular os degraus. Não funciona assim, cara. Você não começa sendo piloto de uma Ferrari, meu. Você tem que andar com um carro mais simples para você poder andar com uma velocidade melhor. Então, assim, para eu chegar ao nível que eu cheguei, fazendo retrato, cara, eu tive que fazer muita, vamos dizer assim, infelizmente, fiz muita merda para poder chegar Aham. aos retratos. Sério. Assim, o primeiro É, porque retrato que eu é um fiz, estilo difícil, né? É um estilo difícil, cara. Retrato, realismo é um estilo difícil. E não é qualquer um que sabe fazer. o retrato, se você, por exemplo, está fazendo o rosto de uma pessoa, se você errar uma sombra de um nariz, acabou, não é a mesma pessoa. Aham, total. Entende? Eu tenho histórias que, cara, depois eu te conto assim internamente para você ir, porque era triste, assim, tipo, eu queria fazer um retrato, saiu outra coisa. Então, assim, eu falei assim, não, cara, eu tenho que engolir isso ao máximo para poder fazer perfeito, assim. E para eu chegar a fazer um retrato com texturas, né, que é um diferencial que eu faço, cara, não foi fácil, de verdade, assim, não foi fácil mesmo. Eu pensei, não, eu tipo, pensei, acho que talvez eu vou desistir, não vou mais fazer retrato, mas eu não consigo mais fazer outra coisa a não ser isso. Eu me satisfaço fazendo retrato e realismo, ao ponto de hoje em dia eu poder negar tatuagens e colocar amigos meus para fazer outros trabalhos que chegam a mim e só fazer no meu mês só rosto ou só realismo, assim. Tanto que eu faço outros trabalhos também, né? Mais simples, vamos dizer assim, comercial, mas a minha praia é assim, o que eu sinto feliz e amor em fazer é o retrato. Ah, é muito bom isso, porque assim, é normal, tipo, você vai fazendo várias coisas e vai chegando num nível que você faz o que você gosta, faz bem o que você gosta e faz, sabe? Isso é muito bom. É um diferencial, porque assim, também eu acho legal as pessoas que trabalham em muitos estilos, mas eu acho que também ao mesmo tempo, você acaba não sendo muito bom em nada. Eu não sei se eu posso estar pensando errado, já como eu não tatuo, não tô muito tempo assim, mas assim, eu estudei assim, beleza, tatua Maori, tatua realismo, tatua black work, tatua, sei lá, tatua vários estilos, mas você, às vezes você não consegue focar em um e ser bom em um, sabe? Aí você não consegue Sim. aplicar seu Todos os estilo, você não... tatuadores, todos os tatuadores da antiga, os coroa, vamos dizer assim, da tatu, que já tem assim os seus 50 e poucos anos de idade assim, a maioria deles fazem todos os estilos, mas não faz nenhum estilo top, Super como bom, você né? falou. Porque tinha de antigamente chegar no estúdio assim, oi, tudo bom? Eu queria fazer uma rosa, oi, tudo bom? Eu queria fazer um dragão. E ele fazia, só que nunca especializou. Hoje em dia você entra no Instagram, você vê lá a página de um cara, especialista em aquarela, especialista em black work. Eu acho isso super legal e super importante, porque, cara, facilita muito o cliente chegar lá na página e falar, cara, não, aquele cara ali é o do retrato, aquele cara ali é da aquarela. Isso é muito bom, porque senão muita gente chega para mim e fala, Dodge, eu queria consertar essa tatuagem aqui que eu fiz com o cara. O cara ele é até bom, mas fez essa merda em mim, porque ele não era especializado no estilo, entendeu? É, Tem isso. às vezes o cara é bom tatuador, ele sabe, mas é como ele não sabe fazer muito bem, não tem. Porque assim, é tudo prática também, né? Porque se você, por exemplo, fazer várias tatuagens, você não consegue praticar aquele estilo que você gosta. Obviamente no início tem que ganhar dinheiro, você tem que se virar e acabar fazendo. Mas é isso, tipo, isso eu acho que até em outras áreas. As pessoas são especializadas, sei lá, em marketing. Tem marketing e comunicação é muito amplo. Tem pessoas que são focadas em texto, em redação. Tem gente que é focado no No visual, em tráfego. arte. Entendeu? Agora, se você ficar trabalhando em todas as áreas, você pode ser até bom, mas você não vai conseguir. Caralho, eu sou foda em anúncio, eu sou foda em texto, eu sou foda em design. Entendeu? Isso acaba meio que também aplicando na Sim. tatuagem, né? A gente tem que só agradecer a evolução, a tecnologia, a vontade, né? Até porque o nosso mercado nacional, por mais que tenham empresas, marcas grandes aí, como a Aeroworks, como outras marcas,
são tá evoluindo aos poucos, né? Vamos dizer assim, são marcas antigas, mas estão evoluindo ao pouco, comparando a um nível internacional, né? Você vê que, por exemplo, a gente conseguir coisas lá de fora, a gente paga tributos muito caros aqui no Brasil e muitas vezes nem entra aqui no Brasil. Então, assim, a gente consome muito do que a gente tem aqui, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor isso, né? Pelo preço. Depois que veio o lance da pandemia, as coisas aumentaram assim absurdamente. Valor de luva, valor de cartucho. Então, Baixou o valor de luva, virou até meme, né? Porque todo mundo. É bizarro como deu um salto, né? você entra lá, R$ 170 por uma caixa de luva. Eu até brinco com os amigos meus tatuadores assim. Eles falam, tipo, ontem eu estava tatuando com uma luva branca. Ele, ih, cara, caiu o padrão, porque a semana passada estava usando luva azul cobalto, pô. Falou, mas a semana não deu para comprar, não, tá em falta. Tipo, aí quando você bota uma luva preta, fala, opa, tá ostentando hoje, hein? Aham. É, a luva virou É sinônimo foda. de status. Ah, mas também Virou mesmo, é falou. realidade, né? É realidade. Eu acho que também, tipo, são fases, né? Isso é legal. Assim, ao mesmo tempo que é muito ruim, as pessoas têm que se reinventar um pouco também, né? Como eu estava falando de estúdios. Reinventa. Às vezes a pessoa, ela dependia de clientes que a passavam pela porta, viam e entravam. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia os estúdios estão meio que fechados, eles não, entendeu? Então hoje em dia eles têm que migrar para a internet para conseguir seus clientes. Mas isso também, eu acho que isso também faz evoluir, né? Faz evoluir o cenário, faz evoluir muita coisa. Não só tatuagem, mas também tatuagem, né? A desgraça faz a gente tentar olhar para frente para consertar as coisas. É foda. É porque sai da zona de conforto Mas também. Eu acho cara. que quando tá na zona de conforto, tá indo tudo bem, aí vem um boom, aí você tem que se revirar e melhorar como? Quer dizer, tentar se dar bem nessa situação, né? Tudo é um marketing hoje em dia, né? A propaganda, é o veículo da internet, do Instagram, anúncio patrocinado. Isso não só para tatuagens, por exemplo, sei lá, um dentista, ele precisa de uma equipe para fazer um vídeo legal para promover o consultório dele. Então, assim, tudo está na internet. Tudo. Eu acho que não, cara, quem não tiver globalizado assim com a internet hoje em dia, já era, cara. Tatuador não aparecer, já era. É, também uma outra coisa que eu tava conversando também, tipo, a questão de. Não adianta também, eu acho que você só publicar. Assim, só publicar o trabalho é legal. Mas às vezes você tem que, tipo, às vezes gerar conteúdo pra pessoa. Eu acho que as pessoas também têm que pensar nisso, de questão de, por exemplo, mostrar a cara, ou, por exemplo, fazer dicas, fazer outros conteúdos além de só postar arte. Porque você tem que se aproximar do público também, né? E. Eu tinha muita dificuldade com isso. Aí o pessoal que faz o meu marketing de filmagens minhas, eles me ajudaram bastante, sabe? Eu tinha vergonha de chegar e tá fazendo o que eles estão fazendo agora. Só aqui e tal. Nossa, para mim era tipo, não dava, sabe? Só que eu acho que, como eu falou, pela necessidade a gente aprende, entendeu? Total. É foda. É. Cara, mas eu acho que é isso. Cara, a gente tá conversando há uma hora, o papo foi super legal. Você tem mais algum assunto que você queira Nossa, tem tocar, que muito você queira assunto. falar? É, Se tem muito tiver, a gente assunto. tem muita coisa para falar. Não, Então, mas é. cara, eu queria muito agradecer por essa oportunidade que você está me dando, assim, de aparecer, falar um pouco. Acho que eu falo muito, né? Porque, na real, acho que é porque eu fiquei muito feliz com isso, cara, em ter pessoas assim como você e que admira a tatuagem, a história, além do que só um leão com bússola, entendeu? Eu Aham. acho, e a gente está vivendo uma moda que tá foda, mas voltando a falar que eu admiro isso e agradeço mesmo, de verdade. Então, acho que é por isso que eu acabei falando muito. Não, Mas eu mas é ótimo acho, também. cara, legal, assim. Acho que devia ter mais isso, sabe? Esse bate-papo, assim, devia ter mais essa interação da tatuagem para a gente poder deixar 100% uma coisa mais normal isso. Né? Eu vivo no meio que para mim é normal, mas pode ser para uma tia, para um primo, a tatuagem ainda é um pouco assim, né? Não, é total, Cara, eu porque não tá agradeço demais essa no. Não tá oportunidade. no objeto. Sim, não tá no cenário dela, né? Isso. Quanto mais conteúdo fizer, mais pessoas vão ser atingidas e mais pessoas vão saber sobre, né?
também. Eu não sei nem como é que vai ser agora com esse lance de convenções de tatuagem, porque agora está tudo online, né? Até as convenções. Né? Total. As pessoas vão ter que se renovar até nisso. Mas é isso, É. a necessidade faz a pessoa se renovar. Mas, cara, eu acho que o lance da pandemia, com esse lance da vacina, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho amigos que moram lá, já está normal, cara. Já tem evento de tatu rolando de novo, entendeu? Depende muito do seu, de onde você tá, assim. Mas eu acho também, mas eu acho que de qualquer jeito, eu acho que talvez essas empresas que fazem as convenções, elas vão pensar de outra maneira de como trabalhar nisso e não só presencial também, entendeu? Como trabalhar outros modelos de fazer um evento, fazer online, fazer workshops online, em vez de ter só presencial. Mas mas são oportunidades que também aparecem na necessidade, né? É verdade. Eu acho também tudo, lance de podcast, de convenção online, de tudo isso, cara. Eu fico quieto assim na minha, mas eu fico olhando assim para o horizonte e falo, nossa, meu, dá para aproveitar tanto disso, até financeiramente falando, o futuro está aí com isso, cara. E é muito maneiro, assim, isso que você está fazendo, essa sua iniciativa, cara, eu acho super honrado e parabéns por isso mesmo. Muito legal as outras matérias que você está fazendo. Muito legal que você coloca os detalhes na página, ajudando pessoas que, por mais que seja um resumo, puxa, eu achei incrível isso. Muito legal e faço questão de divulgar você e divulgar tudo isso. E é isso, cara. Muito obrigado de verdade. Valeu. Então, é isso. Se quer fazer uma palavra final, acho que não. Você já falou bastante, mas se quiser fazer uma palavra final, fica à vontade. Senão, finaliza aqui. Agradeço parentes, agradeço apoiadores, Amigos agradeço a todas as tatuadores, marcas, agradeço o pessoal que quer patrocinar o meu trabalho, agradeço todo mundo. é isso. Valeu, gente. Não esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo, compartilhar o podcast e também seguir o Dodge no Instagram e nas outras redes sociais que estiver presente. Valeu, gente. Até a próxima.